Olá a todos! Bem-vindos ao canal Histórias e Confissões. Obrigado por se inscrever no canal para não perder nenhuma história. As histórias que vamos compartilhar, inspiradas em relatos encontrados na internet, destinam-se apenas a fins de entretenimento. Não devem ser interpretadas como um incentivo à imitação de tais atos, ou como discriminação contra indivíduos específicos. Boa sorte! Eu tenho 28 anos. Eu deveria estar no Havaí hoje para aproveitar minha lua de mel com o amor da minha vida, Brenda, de 27 anos. No entanto, aqui estou eu, escrevendo este post no Reddit sobre essa mesma mulher que, de forma miserável, destruiu a minha vida. Ontem foi o dia do meu casamento, o dia que supostamente deveria ser o mais feliz da minha vida. Entretanto, ele se transformou em um pesadelo para mim, quando descobri que a mulher que eu havia casado há algumas horas estava me traindo com meu padrinho, alguns momentos antes de trocarmos nossos votos. Foi um evento de 2 dias, incluindo uma festa de despedida de solteiro na véspera, seguida do casamento principal ontem. Estávamos supostos a não nos encontrar durante esse evento de 2 dias. Eu só a vi diretamente no altar. Aqui está como tudo aconteceu. Celebramos nossas festas pré-nupciais separadamente, no mesmo local, mas em partes distintas da sala. Os padrinhos e as madrinhas podiam ir às 2 festas, mas não os futuros cônjuges. Tudo era tão divertido, bebemos até ficarmos bêbados e desmaiar às meia-noite. Na manhã seguinte, acordei, me arrumei e fui receber nossos pais. Em seguida, fomos buscar nossos avós no aeroporto. O casamento ocorreu como previsto, seguido por um almoço. Amigos e familiares fizeram brindes em nossa honra e, até aquele momento, tudo parecia perfeito. No meio de tudo isso, fui ao banheiro e foi lá que ouvi os funcionários discutindo. Eles disseram ter visto a noiva com o padrinho. Fiquei escondido lá dentro, ouvindo cada palavra da conversa deles. Um dos funcionários jurou ter visto a noiva, em seu deslumbrante vestido, se beijar no banheiro com o padrinho. O outro afirmou ter visto o padrinho no quarto da noiva na manhã cedo, confundindo-o inicialmente com o noivo. Eles ficaram estarrecidos ao descobrir que ele não era. Incapaz de me conter mais, saí do meu esconderijo, surpreendendo os 3 funcionários que, envergonhados, se apressaram em deixar o local. Eu procurei câmeras na área dos banheiros, sem sucesso. No entanto, havia uma no saguão do lado de fora. Tomado por uma urgência frenética, corri em direção ao quarto onde ela havia sido instalada na noite anterior. Havia uma câmera do lado de fora do quarto dela também. Imediatamente contatei meu organizador de casamento, pedindo-lhe que recuperasse as gravações das câmeras localizadas no saguão e perto do quarto da noiva. Relutante no início, ele acabou cedendo ao meu desespero e prometeu cuidar disso. Embora angustiado, forcei-me a retornar à mesa do almoço, não querendo causar uma cena na frente dos convidados. Enquanto me sentava, não conseguia deixar de notar a linguagem corporal do meu padrinho e da minha esposa. Eles se comportavam como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse ocorrido entre eles. A angústia me apertava, mas não tinha ninguém a quem me confessar. Meu melhor amigo e minha esposa, as 2 pessoas mais importantes da minha vida naquele dia, haviam escolhido me trair. Minha agitação talvez fosse evidente, pois Brenda e os outros convidados estavam preocupados com o meu estado. Eu me sentia pálido e tremia de ansiedade. Os convidados dançavam e tentavam me arrastar com eles, mas eu recusava, alegando cansaço. Meu padrinho então se aproximou para convidar Brenda para dançar, e ela aceitou. Se isso tivesse acontecido antes da minha desventura no banheiro, eu teria achado a cena alegre. Mas agora, era repugnante vê-los juntos, sabendo o que eles me haviam feito. Observando-os dançar, só conseguia imaginar o que haviam feito na noite anterior. Era patético, mas não conseguia deixar de visualizar as circunstâncias da traição deles. Após um momento, recebi uma mensagem do responsável pelo casamento. Ele havia recuperado as gravações que eu lhe pedirá. Ele me pedia para encontrá-lo no meu quarto. Enquanto Brenda continuava a dançar com o padrinho e os outros homens do cortejo, eu me retirei para o meu quarto. Lá, tomei posse das imagens.
Agradeci a ele e pedi que fosse embora, solicitando que dissesse a qualquer um que me buscasse que eu desejava ficar sozinho. Ele assentiu e partiu. Tranquei a porta, com as mãos trêmulas, pronto para assistir às gravações. Eu sabia que minha vida mudaria a partir daquele momento. Transmiti as imagens do dia do casamento gravadas no hall do lado de fora dos banheiros. Vi meu padrinho entrar no banheiro masculino. Então, uma vez que todos haviam saído, ele provavelmente trancou a porta por dentro, antes de chamar Brenda. Ela foi vista se esgueirando para dentro. Eles ficaram trancados por cerca de 10 a 12 minutos. Durante esse tempo, outros homens, encontrando a porta trancada, provavelmente alertaram a segurança ou os porteiros. O porteiro veio, bateu sem resposta e, então, ordenou a 2 homens que usassem os banheiros no andar de cima. Quando ele voltou com uma chave, Brenda saiu correndo do banheiro. Com lágrimas nos olhos, isso era o suficiente para concluir o que havia acontecido entre eles. Mas minha curiosidade me levou a olhar as imagens da noite anterior. Foi uma traição planejada e deliberada. Eles se beijavam no hall enquanto ele se dirigia para seu quarto, suas mãos sobre as dela. Eu só podia imaginar o que havia se passado naquele quarto. Submerso pela dor, eu chorava como uma criança, percebendo que minha vida havia sido destruída no dia do meu casamento pelas pessoas que mais amava. Fiquei trancado no quarto, chorando e amaldiçoando meu destino. Batidas repetidas soavam na minha porta, meu telefone transbordava com mensagens de texto e chamadas incessantes. Então, entrei em contato com o responsável pelo evento, pedindo que ele pedisse a todos que me deixassem em paz por um momento. Ele atendeu ao meu pedido, e as batidas na porta cessaram. No entanto, Brenda continuava a me enviar mensagens, tentando verificar minha situação. Em um estado de grande agitação, desliguei meu telefone. Então, não conseguindo mais ficar parado, saí apressadamente do quarto. Do lado de fora, descobri que quase todos os convidados haviam ido embora, restando apenas um punhado de familiares, incluindo os pais de ambos os lados, irmãos e algumas amizades próximas. O testemunha também havia fugido do local. Brenda chorava, cercada por sua dama de honra e seus pais. Ao me ver, todos se precipitaram em minha direção. Minha mãe me abraçou, tentando entender o que havia acontecido, enquanto Brenda permanecia à distância, talvez ciente do que havia sido descoberto. Eu a olhei e anunciei que estava cancelando o casamento. Ela então desabou em lágrimas, enquanto todos me bombardeavam com perguntas. Resoluto, religuei meu telefone e mostrei ao pai dela as imagens dela se beijando no saguão. O nojo em seu rosto foi suficiente para iluminar a todos sobre a situação. Saí do local, deixando o responsável pelo evento me contatar para o acerto final, que pedi que fosse coberto pela noiva. Não tenho ideia de quem finalmente pagou esse acerto, nem do que aconteceu depois, pois desde aquele momento, não falei com ninguém. Minha saída daquele lugar marcou o fim daquele triste dia, um dia que ficará gravado em minha memória como um espetáculo de traição e decepção. Depois de percorrer mais de 200 milhões de quilômetros em direção a uma região isolada, refugiei-me lá desde ontem à tarde. Fugindo do local da cerimônia com meu traje de casamento, troquei de roupa no caminho, vestindo roupas de esporte que estavam guardadas no porta-malas do meu carro. Meu estado está tão lamentável que não falei com ninguém. Minha última refeição foi o almoço do meu casamento. Pensei em visitar o pastor para iniciar o processo de anulação, mas simplesmente não tenho motivação para me mover. Nós havíamos planejado pegar nosso voo para o Havaí esta manhã. Na confusão, esqueci completamente de cancelar. Hoje, acordei com as últimas chamadas das companhias aéreas para embarcar. Esse dinheiro, agora perdido. Cancelar as reservas de hotel, mas sem nenhum reembolso porque ultrapassei o horário do check-in. Só consegui recuperar o dinheiro do voo de volta do Havaí e algumas reservas para esportes aquáticos. Em suma, perdi tudo, no sentido literal e figurado. De qualquer forma, a perda financeira não é nada comparada ao estresse mental que estou suportando. Não sei como vou lidar com esse trauma. Minha cabeça dói tanto, essa solidão me assassina. Mas não quero falar nem encontrar ninguém. Como explicar minha situação? É absolutamente revoltante.
Sinto muito que isso esteja acontecendo comigo. A traição das duas pessoas que deveriam me amar e apoiar mais do que qualquer um é uma dor inimaginável. Precisei de coragem para fazer o que fiz, e mesmo que a perda financeira pareça significativa, minha cura emocional agora é minha principal preocupação. Vou levar todo o tempo necessário. Às vezes, tudo o que precisamos é de espaço, e o espaço é saudável. Primeira atualização. Obrigado por ler meus devaneios e por me apoiar em meus momentos mais sombrios. De fato, eu estava em um estado lamentável, e embora me sinta um pouco melhor agora, os dias passados neste motel barato, situado à beira da estrada, parecem intermináveis. Este lugar, frequentado por caminhoneiros e viajantes de estrada, era meu refúgio para a noite. Naquele momento, tudo o que eu desejava era me afastar do mundo que conhecia. 2 dias depois, saí para comprar alguns produtos de primeira necessidade no supermercado embaixo e finalmente comi algo. Após 2 dias, percebendo o cheiro de álcool que exalava de mim, tomei um banho e fui encontrar o pastor que havia presidido nosso casamento. Ele ficou atônito ao saber o que tinha acontecido comigo desde que deixei a cerimônia. Com coragem, anunciei minha intenção de anular o casamento. Ignorando as regras de anulação, o pastor explicou que isso só era possível em caso de fraude ou casamento forçado, má interpretação dos votos, ou se os votos tivessem sido proferidos em um estado de inconsciência, ou seja, sob a influência de álcool ou drogas. Perguntei a ele se poderíamos considerar isso um caso de fraude, dado que ela me traiu logo antes da troca dos votos. Ele me informou que, além dos rituais religiosos, nosso casamento havia sido registrado no cartório conforme a lei. Infelizmente, eu teria que iniciar um processo de divórcio. A ideia de vê-la novamente e ter que iniciar um processo de divórcio me repugnava, mas eu não tinha outra escolha. Fui ver meus pais, que estavam extremamente preocupados. Meu pai me ofereceu todo o apoio que eu precisava. Pedi um advogado. Meu pai, homem de negócios, tinha contatos nesta área e me deu o número de um advogado especializado em divórcio, já informado sobre minha situação e pronto para me ajudar. Para facilitar o processo, meu pai me informou que ele já havia tomado as providências necessárias com o advogado. Felizmente, no meu caso, o divórcio deve ser rápido, pois o casamento não havia sido consumado legalmente. O advogado, após nosso encontro, me assegurou que tudo ocorreria sem problemas. Ele imediatamente iniciou os trâmites administrativos, prometendo que os papéis do divórcio chegariam até mim em 1 semana. Ele também se comprometeu a que eu não precisasse pagar pensão alimentícia e, ao contrário, que ela reembolsasse metade das despesas do casamento arcadas pelo meu pai. Expliquei que eu havia financiado a totalidade do casamento, o que levou o advogado a incluir essa condição de recuperação das despesas de casamento nos termos do divórcio. Também descobri que meu pai havia fechado as contas com o organizador de casamento após minha partida. Os pais da Brenda também deixaram a sala imediatamente, a repudiando diante de todos. Sua dama de honra a levou, mas não sei para onde elas foram. No final, foram meus pais e meus avós que recuperaram minhas coisas do casamento e acertaram com o organizador. Minha mãe me entregou as chaves da minha casa. Brenda as enviou para meus pais. Ela ligou para minha mãe, pediu desculpas e pediu ajuda para tentarmos ficar juntos novamente. Minha mãe respondeu que não iria se meter em nossos assuntos e que a decisão era minha quanto ao futuro de nosso relacionamento. Quanto ao meu testemunha, muitos se perguntaram sobre a escolha de um tal indivíduo. Deixe-me dizer que é um amigo da universidade, que nos conhecemos há 10 anos. Morando em Seattle após a universidade, sempre mantivemos contato, mesmo à distância. Quando lhe falei sobre meu casamento, ele estava mais animado do que eu. Ele chegou 1 semana antes do casamento e me ajudou com os preparativos e as compras. Ele sempre foi mais do que um amigo para mim, quase como um membro da minha família ampliada. Não era a primeira vez que ele encontrava Brenda, e eles se davam bem desde que comecei a sair com ela. Nós nos reuníamos todos juntos sempre que ele estava na cidade. Eu gostaria de conhecer seus pensamentos antes que ele traísse minha confiança com minha futura ex-esposa, mas naquele momento, tudo o que eu buscava era paz interior, então não conversei com ele. Brenda e eu namoramos por 2 anos e meio e, mesmo depois de decidirmos nos casar, esperamos mais 5 meses.
Durante todos esses anos, nunca percebi sinais de alerta nela. Ela era doce, compreensiva e nunca flertava com meus amigos, mesmo na presença desse espectador. Nada de suspeito havia acontecido. De volta à minha casa vazia, senti-me assombrado. Na última vez que estive lá, estávamos tão felizes, preparando nosso casamento e nosso futuro. Tudo agora estava em ruínas. Minha mãe veio me visitar no dia seguinte e ficou comigo algumas semanas, limpando a casa e me livrando das coisas restantes de Brenda. Ela também reformou muitas coisas na casa, o que aos poucos me ajudou a retomar o controle da minha vida. A primeira coisa que fiz foi me inscrever em um clube de fitness para ocupar minha mente. Eu precisava me livrar de todos esses pensamentos negativos, então, melhor fazer isso me exercitando e tirando algo positivo dessa experiência. Eu não estava em má saúde nem acima do peso, apenas ligeiramente acima do ideal, mas já perdi 5 quilos. No trabalho também, mantive-me ocupado. Quando os papéis do divórcio lhe chegaram, ela me mandou uma mensagem perguntando se poderíamos nos encontrar. Era sua primeira mensagem desde o dia D. Eu ainda estava arrasado. Eu a havia ignorado todo esse tempo, e para mim, ela havia se tornado como um fantasma que não existia mais. Quando recebi sua mensagem, um turbilhão de emoções ressurgiu. Ela parecia pálida e debilitada em nosso encontro. Eu estava lá, impassível, respondendo suas perguntas com simples monossílabos. Conversar com ela era desconfortável. Eu ainda não sei por que fiz a pergunta, mas abordei o assunto da traição, buscando entender como ela havia terminado nos braços de outro. Sua resposta me deixou estupefato. Ela confessou, submersa pela emoção, dizendo que nunca me havia traído antes e nunca havia considerado fazê-lo. Ela expressou seu desejo de me ser fiel à sua dama de honra, que então lhe sugeriu experimentar outro sangue uma última vez antes de se comprometer. Quando o padrinho visitou a festa de despedida de solteiro, eles brincaram que Brenda estava procurando alguém para uma aventura de uma noite antes do casamento. Essa conversa, levada na esportiva, semeou ideias em suas mentes. Eles flertaram como um jogo, mas não souberam parar, mesmo quando se encontraram sozinhos. O que começou como uma brincadeira se transformou em uma aventura de uma noite antes do nosso casamento. Tudo aconteceu enquanto eu estava desmaiado na minha despedida de solteiro, levantando-me cedo no dia seguinte para buscar meus avós no aeroporto. Depois de admitir tudo isso, ela me perguntou, com um olhar lamentável, se poderíamos dar uma última chance ao nosso relacionamento e recomeçar. Eu recusei categoricamente, convencido de que nunca poderia confiar nela novamente. Era melhor que nos separássemos, pois nosso relacionamento não sobreviveria um dia a mais, mesmo que eu tentasse salvá-lo. Eu me tornei amargo em relação a ela, e esse sentimento não vai mudar tão cedo. Talvez eu possa perdoá-la um dia, mas nunca poderei confiar nela novamente. Ela chorou em nosso último encontro, e eu também, mas mantive minha determinação inabalável. Ela assinou os papéis do divórcio pouco depois e os enviou ao meu advogado. O divórcio agora está resolvido. Agora, eu sigo em frente na minha vida, um passo de cada vez. Estou me concentrando no meu trabalho, me aprimorando e controlando meus hábitos de consumo de álcool, que aumentaram durante o divórcio. Minha mãe insiste para que eu comece a conhecer mulheres novamente, mas não estou pronto para me lançar de volta ao mundo dos encontros. Honestamente, é sempre suspeito quando seu padrinho ou sua dama de honra estão mais animados e ansiosos do que você para o seu próprio casamento. Parece que a ajuda deles para o casamento tenta compensar uma intensa culpa. Nesse caso, mantenha seus amigos por perto, mas seus parceiros ainda mais perto. Atualização 2. Olá a todos, faz um tempo que não posto neste tópico. Na verdade, nada de notável aconteceu nessa dinâmica após o divórcio. Brenda e eu nunca nos reencontramos depois que ela saiu da minha casa. Ela morou com sua melhor amiga até que nosso divórcio fosse resolvido. Não tenho notícias dela desde então, tendo-a bloqueado em todas as plataformas de mídia social. Quanto ao parceiro da traição, ele me ignorou depois do dia do casamento. A última vez que o vi foi no dia do meu casamento, dançando com Brenda. Tenho certeza de que ela o informou sobre nosso divórcio.
A ideia de que eles pudessem se ver após nosso divórcio também me assombrou por um tempo, mas finalmente consegui superar esse sentimento de insegurança. Depois do casamento, me desvinculei de todos os meus contatos, inclusive nas redes sociais. Ignorei todos. Um dia, soube por um antigo amigo que o padrinho do meu casamento havia sido enganado e abandonado por sua noiva. Aparentemente, alguns homens de honra estavam cientes da ligação dele com minha esposa na noite anterior ao casamento. Quando ele saiu apressadamente do local depois que me tranquei, eles entenderam o que havia acontecido. No final, o anúncio do meu divórcio ajudou a juntar as peças do quebra-cabeça. Esse amigo me contou que não teve mais contato com o padrinho por um longo tempo após o incidente, mas por coincidência, acabou trabalhando na mesma empresa que ele. Ficou sabendo que o padrinho havia se ligado a uma colega, mas eles se separaram no dia seguinte ao noivado. O casamento, previsto para este mês, foi cancelado. Em uma festa de escritório, o padrinho, bêbado, revelou a seu amigo que sua noiva o havia traído, o que motivou o cancelamento do casamento. Meu amigo me confidenciou que o padrinho havia sido vítima do karma pelo que ele me fez. Eu respondi que havia superado a necessidade de vingança e traição. No começo, eu desesperadamente desejei arruinar a vida da testemunha, mas agora, ele e Brenda se tornaram fantasmas para mim, inexistentes. Para concluir de forma positiva, estou saindo com uma mulher maravilhosa do meu escritório. Ela é uma mãe solteira corajosa e a mamãe de uma menina adorável. Ainda é muito cedo para saber se quero me casar novamente ou não, mas ela ilumina minha vida com sua presença. No mês passado, eu me senti mais feliz do que nunca na companhia delas. Eu convidei essa mulher e sua filha para jantar na casa dos meus pais. Meus pais as adoraram imediatamente, foi um momento de felicidade pura. Estamos considerando seriamente formalizar nosso relacionamento, mas permanecemos cautelosos, não querendo nos apressar. Provavelmente, ainda levará alguns anos antes de decidirmos nos casar, se tudo correr bem. É até possível que comecemos a morar juntos em breve. Farei uma atualização se nosso relacionamento evoluir.